um caso real da aplicação já. Ah, que legal. Bom, então, como o Bonato falou, a Fundação Getúlio Vargas ela tem credenciadas ao longo do Brasil. A credenciada responsável da região ali de Santo André está construindo uma unidade nova. Nessa unidade eles querem pôr energia solar. Dividir a apresentação entre a introdução, o caso estudado, os critérios, as premissas, os resultados e as conclusões. A motivação, então, aquelas motivações clássicas da energia solar, a diversificação da matriz energética, a possível elevação das tarifas que motiva mais ainda as pessoas, um cenário de escassez de chuva que pode também motivar, vai causar um aumento de tarifa e vai motivar mais ainda, e o risco da falta de fornecimento. Fazendo uma pesquisa rápida, a gente descobriu isso, que a Tramontina, no sul do país, na unidade dela, está instalando vários painéis solares lá. Desenvolveu o próprio projeto, é um grid e faz parte das políticas de eficiência energética e otimização de recursos da empresa. Nos centros urbanos também, a energia solar ela é bem justificada, né, porque ocupa os telhados das casas e tem os benefícios de redução das perdas com transmissão, postergação de investimentos de grandes usinas e o pequeno impacto ambiental. Então, como eu disse, a proposta é analisar o investimento da empresa Lachema Strong, credenciada da Fundação Getúlio Vargas, em Santo André, e retratar o investimento. Uma apresentação da empresa, então, desde 1997 eles fornecem cursos principalmente de MBA, que é o cargo-chefe deles, curso de curta duração e encontro. A empresa fecha o curso, eles vão lá e dão para todo mundo. E tem a escola de graduação também, que é a ESAG. Tudo isso funciona junto. Então esse é o projeto da unidade. É um prédio de 4 andares, térreo mais 4, 2 subterrâneos, e lá em cima a gente vê uma cobertura fechada, que por cima daquilo vai instalar os painéis. Então aí o corte do prédio, corte transversal, e uma coisa dessas faculdades é que eles nunca têm uma área de lazer. Então eles estão pensando em fazer uma quadra na cobertura do prédio, e em cima da quadra vai ter uma estrutura metálica que vai ter os painéis, um espaço vazio para iluminação, painel intercalando sempre. Então eles vão instalar um sistema de 30 kWp, são 100 painéis, estão esperando aí uma geração de 40 MWh por ano. 25 anos de vida útil dos painéis, 15 anos de vida útil do inversor, que considera a troca do inversor, e um custo de manutenção de 1% do valor do investimento por ano. Então, em equipamento, eles vão gastar 177 mil, com instalação, todo o tanque, no fim das contas, vai dar 294 mil. O custo, então, da manutenção é R$ 2.900 por ano, 1% desse valor total. E fazendo, então, o VPL desses custos, utilizando a taxa de 5% para hoje, então dá R$ 41 mil de manutenção. A substituição do inversor é a mesma coisa. O inversor custa R$ 37 mil, traz para o valor presente, então R$ 18 mil. E também consideraram um valor residual, que é o valor que daqui a 25 anos, se eles forem vender o sistema, está valendo R$ 10 mil, o negócio custou 290 mil. Então ele entra como positivo no fluxo de caixa, lá no 25º ano. Então aí o ano 0, 294 mil, todas as manutenções, aqui, a troca do inversor, os custos anuais, e o acumulado então dá 243 mil. Então o gráfico representando então, o investimento inicial e os custos acumulados. Aqui a troca do inversor no 15º ano, e aqui está vendo um valorzinho negativo, que é o valor residual. Os R$ 10 mil vai entrar positivo, como se ele vendesse o sistema no fim da vida.
Essa é a análise deles. Aí depois a gente fez o que a gente achou falho na deles, a gente fez uma mudança. Eles consideram também uma queda no rendimento de 0,7% por ano e que a tarifa vai aumentar constantemente 9% por ano durante os 25 anos. A tarifa que eles usaram, eles pegaram, desde que teve os reajustes, eles pegaram quanto que eles gastaram de energia nesses meses, dividiu pelo tanto que eles pagaram. Bom, eu não sabia, o Renato falou ontem que isso é a tarifa efetiva, né? Bom, então, no ano zero, então, o investimento 343 mil. Aqui não está dando para enxergar direito, mas aqui é o retorno anual, que é a energia que eles deixam de consumir da concessionária. Na segunda coluna ali, o rendimento mostrando que está baixando. No fim da vida ele vai ter aqui 82%. Isso, 82%, e a energia então gerada por ele vai diminuindo aqui também. E no fim da vida ele está considerando que a tarifa vai ser de R$ 6,26 daqui a 25 anos. E então ali no nono ano é o payback do sistema deles. No nono ano o investimento se pagou, o resto é lucro. Né? Então esse é o fluxo de caixa considerado por eles e o valor acumulado aqui então, para comparar com a próxima análise, tem investimento aqui de 1.800.000, o acumulado de 1.800.000 no fim. Agora na nossa segunda análise financeira, a gente manteve a consideração das manutenções, só que a gente usou, em vez do VPL, a gente usou o valor futuro, porque não faz sentido você falar hoje que você vai comprar o sistema e pagar todas as manutenções agora. Você vai pagar as manutenções ao longo da vida dele. E considerando também a inflação de 5% ao ano, e o mesmo foi feito com a troca do inversor. Uma pesquisa que a gente fez na internet, a gente viu que a energia pode ter ainda uma defasagem de 30%. E a gente considerou que, num cenário aí, que esses 30% vão ser repassados para o consumidor durante 5 anos, o que vai resultar um aumento de 10,39% de energia nos primeiros 5 anos. Nos anos seguintes, a gente considera que a energia vai ser reajustada com a taxa do IPCA, com o índice IPCA. Bom, então essa é a nossa análise contra deles. Então, aqui a gente tem a inflação geral, aqui a gente chamou de inflação energética, então os primeiros 5 anos esse reajuste diferenciado e depois volta para o IPCA. Na deles, a tarifa no fim da vida estava em R$ 6. Isso é o vendedor querendo justificar o negócio deles. A nossa a gente considerou aí quase R$ 3 no fim da vida. E então o investimento, em vez de 343 mil que eles consideram inicial, a gente considera 294, por causa dessa diferença da manutenção e da troca do inversor. E o valor residual a gente manteve. A eficiência energética também a gente manteve, o que resulta que a energia também vai decair do mesmo jeito. No fim a gente chegou que o payback é o mesmo. Em 9 anos que o sistema se paga. Mas se vocês lembrarem do outro fluxo de caixa, o dele estava em 1.800.000, o nosso dá 1 milhão. Deu quase metade, uns 40% a menos. Então o que a gente conclui? O retorno de investimento não sofre uma mudança com essa diferença da análise. A taxa de retorno nessa última análise é de 13%, então o investimento não é um investimento muito atrativo. Porém, considerando as incertezas do setor e a atratividade, e que essa atratividade pode aumentar com esse cenário de menos chuva, com aumento de tarifa, essas coisas todas, essa atratividade pode aumentar. Então, como vocês acabaram de falar aí dessa lei que está tentando passar aí, que pode ter uns incentivos a mais para quem tiver a geração própria, também pode aumentar a atratividade. A gente também pensou que além dos critérios financeiros tem que levar outras coisas em consideração, não só
friamente financeiro. Tem que considerar uma questão de sustentabilidade e, no caso deles, uma questão de marketing. Eles falaram, nossa unidade aqui tem geração própria, bonita, pode falar o que eles quiserem. E, por fim, que esse investimento para eles é 1% do que eles vão investir no prédio. 1,5%. É muito pouco. Então, eles não estão ligando assim. Eu tive contato com quem é responsável disso, o cara falou, não, procuraram a gente para a gente pôr esse sistema. A gente falou pro cara, não, quanto custa e prova que isso aí se paga em menos de 10 anos se a gente põe. Eles não estão ligando muito para... Não. Quem são? Mas... Vamos fazer um João, só uma pergunta em relação à diferença entre a análise feita pela empresa e a que vocês fizeram. Você disse que eles colocam um custo de manutenção e um custo de substituição do inversor. No presente, no valor presente. Ah, eles somam tudo aqui no presente? O sistema custa 297 mil. Aí eles pegam a manutenção e o inversor e somam e falam, meu investimento é 340. Só que no fluxo de caixa não vai acontecer isso. Porque você não vai pagar toda a manutenção hoje e a troca do inversor daqui a 15 anos hoje também. Entendi. Essa é a principal diferença do nosso e essa consideração da mudança do aumento da tarifa também. Durante os 5 anos a gente considera o 10% e depois vai seguir o TCA. Tá certo. Muito bem. Então temos aí, você vê, as motivações são as mais diversas para o consumidor residencial, para a instituição, e é uma instituição de ensino, né? Sim. Na área não de engenharia. Nesse prédio vão ser 32 salas. Na área de administração de empresas, né? E a ideia de se construir prédios inteligentes está por trás disso uma motivação econômica. Por quê? Se o prédio for inteligente no sentido de arquitetura, o design, a eficiência luminosa, a questão de térmica, conforto térmico dentro do prédio, consumo de água, reutilização de água, né, energia elétrica, todas essas coisas, no frigir dos ovos, ao longo da vida útil do prédio, se paga. Né? É a mesma coisa. Não usa vidro. Usar vidro é mais caro. Mas se você usa o vidro, você ganha iluminação. Se você usa o vidro, por outro lado, e o vidro está fechado, você tem um custo de refrigeração. Certo? Então você percebe? Se você põe a parede seca ali, né, é um isolante térmico. Então esquenta menos. Se você põe o vidro, esquenta mais. Então o que você economiza de iluminação, você tem que gastar em refrigeração. Então é sempre um desafio. Sempre um desafio. E a tendência é você integrar esses diversos fatores todos numa oportunidade de mercado. Eu acho também que é uma falta de conscientizar o investidor. Esses caras, por exemplo, de todas as unidades, eles têm geração própria. Eles não admitem que percam uma aula porque está sem energia. Faltou energia. Então ele tem geração. A unidade de Santos dos caras tem uma geração em UPS e uma geração tem bateria e diesel. Gerador disso. Um backup do outro. Então, e se alguém chega nos caras e fala, não, vamos pôr solar no seu, mas vamos pôr bateria também. Aí você não precisa do teu gerador. O cara vai aceitar na hora, só que ele não sabe disso. Bom, agora pode saber que tem um engenheiro participando aí da análise e tal, de repente pode ser um estudo adicional a isso aí. Não, o cara, o dono só tem o dinheiro, ele não sabe, ele bateria, ele só não sabe. É muito mais fácil você convencer um prédio que ainda está sendo construído a ser mais eficiente energeticamente do que um que já é construído. Por exemplo, o condomínio que eu fiz a análise lá. Entendeu? Porque ele está com dinheiro para fazer o investimento, para construir o prédio. Aí você chega e fala, vai ser só 1% do seu custo. Ele vai falar, nossa, não vou, né? Agora fala para alguém que já tem um prédio construído, que aquilo vai ser bom para ele daqui a 10 anos. Ele já não acha tão interessante. Isso eu concordo. Eu vejo dessa maneira, assim. O cara não quer ter uma instituição assim, vou ter que mexer no prédio. Nossa, que dor de cabeça. E esse investimento aqui não considera a estrutura.
Vai ter uma estrutura de 7 metros de altura para os painéis ficar lá em cima. O cara ele está interessado em marketing, esse cara. Pois é, talvez existem outros benefícios quando você promove uma solução de engenharia que não são tangíveis. Nessa análise que é feita, você trabalha com aqueles custos ou aqueles benefícios que são imediatos. Você consegue pôr na ponta do lápis ou tem uma referência. Então, existem outros benefícios que não são facilmente mensurados, tá certo? São intangíveis, né? São intangíveis. Então, a marca GV, né? Quanto vale a marca GV? É a mesma coisa. A marca Coca-Cola vale mais que o líquido que está dentro. Não é verdade? A marca não tem preço, né? Então, tem aspectos associados aí à tomada de decisão que vai além da nossa compreensão humana. Só o Edson compreende. Vamos lá, para a gente encerrar. A Melissa, mais uma vez, obrigado, João. A Melissa vai fazer umas considerações sobre o projeto que ela está trabalhando, e aí a gente encerra também.